Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 27 de maio de 2024 e agora são 7 horas e 13 minutos da manhã na capital paulista, dia chuvoso, por volta aí de 16 graus, podendo chegar a 21 no decorrer deste dia. E novamente em nosso país tropical, mais uma vez, a poderosa e soberba generala Laura Richardson, do SOUTHCOM, Comando Militar dos Estados Unidos. Esse mesmo que se diz dono do Oceano Atlântico. Né? E as Forças Armadas estadunidenses estão sob ordens de projetar poder no Oceano Atlântico Sul, sob sua tradicional doutrina aí, atlanticista, né? Calcada no domínio dos mares, né? E de controlar maritimamente o planeta. É um conceito geopolítico herdado do Império Britânico, aquele que dominaria os 7 mares. E não haveria lugar no planeta onde o Império Britânico não estivesse nadando de braçada, né? No caso dos Estados Unidos, que é o legítimo herdeiro do mundo anglo-saxão e sionista, né? Isso vai se dar a partir do controle de suas bases militares espalhadas pelos 7 mares do mundo, né? As famosas 800, dizem que são 700, 800 bases militares, né? E dominando aí os chamados pontos de estrangulamento geográfico, como, por exemplo, estreitos, penínsulas, escarpas, entroncamentos marítimos, deltas, estuários, locais onde você tem o encontro de mares ou istmos, enfim, locais estratégicos, né? A generala aí da unipolaridade ocidental, a Laura, esteve por aqui para receber o tradicional beijamão, habitual costume do mais alto oficialato militar, sempre ansioso de mostrar publicamente um profundo e sincero servilismo ao tio Sam. Para onde foi aquele exército brasileiro que amava o Brasil? Até vou fazer um vídeo sobre esse tema, hein? Onde foi parar o exército brasileiro que amava o Brasil? Que hoje ele ama a Laura Richardson, né? Bom, a ideia aí por trás do beijamão, né? Da lambeção da mão da Laura, deve ter ficado toda melada, né? Seria comemorar os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Diplomacia? Ora, diplomacia existe entre nações soberanas. Aqui é uma relação de suzerania e vassalagem, entre suzerano e vassalo. Bom, o fato é que as relações entre os dois países, né, está mais militarizada, vamos dizer assim. A generala Laura Richardson é a burocrata estadunidense mais midiática, vamos dizer assim, mais vistosa por aqui, né? E mais insensada, e mais beijada e tudo mais. A militarização das relações se expressa sobretudo na aquisição de sucatas militares estadunidenses que eles empurram aí para as Forças Armadas brasileiras adquirirem alegremente, servilmente, né, de modo vassalo. Né? As Forças Armadas brasileiras parecem mesmo ávidas de aceitar, né? Parecem índios na praia em busca de espelhinhos portugueses. Né? Os Estados Unidos intimidam, é verdade, eles pressionam, a sua natureza é a da soberba, né? É a natureza do escorpião, né? Talvez porque você sabe, na astrologia você tem o símbolo do escorpião, né? Mas no seu sentido mais primitivo e inferior, ele é escorpião mesmo, né? E no sentido superior ele é a águia. Essa águia que está mais para escorpião, né? Os Estados Unidos intimidam, né? Eles estariam dispostos a mais do que meramente passear de porta-aviões aí? Já que o seu objetivo é dar um recado aí também para a China e para a Rússia, tipo, ó, aqui é o meu quintal, aqui é o meu pedaço, fique aí no seu pedaço que eu fico aqui. Só que eles também vão lá no pedaço do chinês, né? Lá na ilha, Taiwan, né?
E eles também vão lá no pedaço do russo, lá não, quer dizer, a sua soberba é praticamente ilimitada. Vamos ver se eles conseguem tudo isso ao mesmo tempo, né? A Laura Richardson aproveita aí o servilismo para passar sermão às suas crianças levadas. Aproveitou para passar o pito, né? Onde já se viu ter relações com a China, a ponto de ser o maior parceiro comercial do Brasil. Como ousa? Como ousam? E as secundárias relações com os Estados Unidos não valem nada? Talvez no mundo de Nárnia valha muito, né? Talvez sejam muito vantajosas para nós as relações aí com os Estados Unidos, né? A Laura diz que fazer negócios com a China é algo ideológico. Já com os Estados Unidos, não. Pois a democracia liberal não é uma ideologia, ela é a própria história, ela é a própria natureza humana em ação, né? O Brasil e os Estados Unidos, nas falas da Laura, são democracias liberais, né? Então, se o Brasil tem grandes negócios com a China, e tem, isso poderia significar que é uma criança levada, né? Secretamente, essa criancinha pretenderia trair o modelo liberal. O fato dos Estados Unidos serem hoje o país mais protecionista do mundo não vem ao caso, né? Então, para vocês, nós somos liberais, para nós somos protecionistas, tá? E não discuta, fica quieto, né, criancinha. A China, ao contrário do Rabino San, não dá a mínima para o nosso sistema político, né? A nossa forma de governo, a nossa ideologia. Veja, a China não faz nenhuma exigência política, cultural, existencial, né, com relação a nós, né? Só busca um bom diálogo, um bom relacionamento e um preço justo nas trocas, né? Ninguém tem queixa. Ninguém, assim, que não esteja imbuído daquele espírito de seita, né, que dominou o Brasil aí desde 2013. Na verdade, a China nunca é ideológica nos seus negócios, na sua maneira de fazer negócio. Ela é um comerciante, né? Claro, ela tem suas primazias, suas prioridades, mas quem não tem, né? As prioridades dos Estados Unidos é se vender como liberal e impor, né, as suas empresas, os seus contratos, né, e impor também a sua instabilidade que ele gera e tudo mais, né. O fato é que, agora eu vou falar da doutrina Monroe, as nossas relações com os Estados Unidos têm sido pautadas pela doutrina Monroe. A doutrina Monroe cumpriu 200 anos no ano passado, né, em 2023, portanto ela é de 1823. 1823. A doutrina Monroe, a grosso modo, é América para os americanos. É uma frase associada à doutrina Monroe. Na verdade, assim, vamos traduzir essa frase: as três Américas para os norte-americanos. Na prática, isso daí, né? As três Américas, a do norte, a central e a sul-americana. Isso aí seria a base do chamado pan-americanismo, igualitário, entre aspas, né? Contra o nefasto, na época, imperialismo europeu. Olha só, naquela época eles concorriam contra a Europa. Hoje não, a Europa é vassalo, né? É mais vassalo do que a América Latina, né? Do século XIX até a primeira metade do século XX, a doutrina Monroe foi vendida aqui como um cosmopolitismo americano, fraterno, maçônico, igualitário, né? Há uma lenda aí que diz que a doutrina Monroe era muito boa no início, né? Mas depois ela se desvirtuou. Acho que eu já ouvi isso antes, hein? Ora, não levou nem 10 anos após se declarar a doutrina Monroe, lá em 1823, e os Estados Unidos logo tomaram as Ilhas Malvinas, que eram da Argentina, né? Daí, para não deixar barato, se apossaram do Texas e da Califórnia, que eram terras hispânicas, né? Em seguida, eles deram jeito de invadir a Nicarágua, até mesmo o Uruguai, o Panamá, onde eles fizeram seu canal, e a Colômbia. Tudo isso em menos de 50 anos, logo após decretarem a doutrina Monroe. Aí você já começa a entender o que significa América para os americanos, né? Quer dizer, para os norte-americanos. A chamada doutrina Monroe, então, é coisa antiga, né? Foi anunciada pelo presidente americano James Monroe. Olha, dá um pequeno histórico aqui, hein? Presidente dos Estados Unidos de 1817 a 1825. Em sua mensagem ao Congresso americano, no dia 2 de dezembro de 1823, portanto há 200 anos, Monroe disse:
Julgamos propícia esta ocasião para afirmar, como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Quer dizer, eles são livres e independentes para ficarem sob o nosso jugo, né? Sob a nossa canga. Né? Portanto, a doutrina Monroe foi pensada como atribuição das Américas como uma zona de influência, né? Talvez uma zona de retaguarda, né? Dos Estados Unidos, né? E sob a hegemonia dos Estados Unidos. Numa carta do dia 5 de agosto de 1829, o Simão Bolívar, que é um nome importantíssimo para os processos de independência da América Hispânica, expressou-se nestes termos. Veja como eles eram vistos, hein, pelos grandes líderes latino-hispano-americanos. Olha, o Simão Bolívar falou lá em 1829, olha, numa carta: os Estados Unidos parecem destinados pela providência a empestear a América de misérias em nome da liberdade. E os americanos fizeram tudo aí para sabotar a confederação criada lá pelo Simão Bolívar. A confederação, que seria a ideia de criar uma América hispânica, como os portugueses fizeram no Brasil, conseguiram manter unido o território sob sua influência, né? No caso da América hispânica, foi boicotado aí pela própria doutrina Monroe, né? Que acabou não saindo do papel a ideia de uma confederação de países, uma espécie de Estados Unidos hispânicos do Sul, né? Em vez de se unir, a antiga América espanhola se fragmentou, como todos nós sabemos, né? Em novembro de 1829, a Venezuela se separa aí da Gran Colômbia. O Equador seguiria o mesmo caminho em 1830. A América Hispânica acabou se esfacelando em inúmeros países e a ideia da confederação naufragou no bojo da doutrina Monroe, né? Várias outras figuras de relevo perceberam o que realmente significava o destino manifesto norte-americano, esta sua famosa doutrina de dominação e hegemonia eterna, né, dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o libertador José Martí, né, que é um outro grande nome aqui da América Hispânica, né? Ele falou sobre os Estados Unidos. O José Martí também escreveu, olha, eu vivi no monstro, conheço suas entranhas. Martí viveu nos Estados Unidos um período, né? E assim correm também as relações do Brasil com os Estados Unidos, né? Nós somos considerados muito espertos pelo tio Sam desde que assumamos a expressão do macaco bonono, né? E nos apressamos a beijar mãos, né? A aliança necessária com os Estados Unidos, então, fazia parte aí de toda a história do Brasil, assim que nós deveríamos estar sempre sob a amizade, vamos dizer assim, a aliança com o primo rico, com o primo forte. Isso vai até hoje, né? Por exemplo, o Vargas, né, ele tinha lá, ele foi cobrado nisso aí, nessa aliança necessária, né? E o Vargas fez muitos negócios também com os Estados Unidos. É claro que a gente não vai ser maniqueísta aqui a ponto de dizer que tudo que foi feito foi negativo para os interesses do Brasil. Eventualmente, os interesses convergiam, né? Por exemplo, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, foi um negócio fechado pelo Vargas com os Estados Unidos. Bom, por falar em Vargas, pessoal, em Getúlio Vargas, a historiografia oficial fala na carta de Vargas, no suicídio de Vargas, né? Saiu da vida para entrar na história, né? E toda aquela balela, aquela fraude, né? Aquela história de que o Vargas se suicidou. Sobre o suicídio de Vargas, nunca é demais lembrar, preste atenção nesta parte do vídeo, hein? Nunca é demais lembrar a última entrevista de Virginia Lane, né? Virginia Lane, a cantora de rádio, a vedete, né, de Copacabana, de Ipanema, que foi amante de Vargas durante 20 anos. Ela contou em detalhes como que o Getúlio foi assassinado em seu leito
no palácio por 4 sicários mascarados. Procurem o seu depoimento no YouTube. Aí, a Virgínia Lane sobreviveu àquele dia fatídico. Ela foi poupada pelos sicários, né? Ela conta os detalhes dessa história, né? Veja, a Virginia Lane, ela manteve o segredo por décadas. Então, finalmente, aos 83 anos de idade, contou tudo à Rádio Globo em 2012, em primeira mão. Pela primeira vez, a verdade histórica surgiu. A Virginia não temia represálias, mas, quer dizer, ela não temia mais represálias. Ela não tinha mais nenhum motivo para esconder os fatos. Veio a falecer de causas naturais 2 anos depois, em 2014. Pessoal, esse é um adendo importante, hein? Eu acho esse depoimento extremamente importante para se entender a história do Brasil. Extremamente importante. Não é um depoimento desprezível, não é fake, não é algo inventado. Procurem isso daí, ok? Bom, no que tange aos Estados Unidos, prosseguimos na mesma situação de sempre. Sequer conseguimos engolir as mentiras pregadas em nossas mentes pela historiografia oficial atlanticista. A verdade aí por trás da visita da Laura Richardson ao Brasil é que os Estados Unidos farão tudo, e sempre fizeram, para impedir que cumpramos o nosso verdadeiro destino. E pessoal, e aí eu vou me permitir fazer uma previsão aqui, ó, de astrólogo. Ó. Os Estados Unidos fracassarão no final, pois o Brasil é um país mais afortunado e com um destino mais auspicioso do que o destino dos Estados Unidos. Nós não construímos a nossa história pisando em outros povos. Nenhum povo da Terra é mais miscigenado e universal do que o povo brasileiro. Teorias aí da pureza racial, que tanto encantaram Darwin, o Huxley, né? Não vicejam aqui no Brasil. Por mais que eles queiram dizer que aqui existe um racismo estrutural, como existe nos Estados Unidos, não é a mesma coisa, pessoal. Bom, vamos em frente. Para fazer agora a segunda parte do nosso vídeo, eu quero citar aí, vamos falar um pouquinho daquele país que fica lá no meio do Oriente Médio, que foi acusado e, se não me engano, já foi condenado, né? É difícil não supor que o Deep State, veja só, presta atenção, é muito difícil supor que o Deep State, o conceito de Deep State é muito importante, hein? Veja, ele é um tanto dominado por grandes banqueiros sionistas, como a gente bem sabe, né? É difícil não supor que o Deep State não está promovendo este genocídio lá no Oriente Médio, perpetrado por Israel. É difícil não supor que não haja gente grande e oculta por trás disso, com a verdadeira intenção de reavivar o antissemitismo e de criar novamente o bode expiatório. É difícil não supor isso daí, hein? A ICJ, a International Court of Justice, ordenou que Israel parasse de cometer o genocídio. E a ICC, a International Criminal Court, solicitou mandados de prisão para Netanyahu e Gallant. Finalmente, então, foram emitidos os mandados de prisão para os dois criminosos de guerra. Qual foi a resposta de Israel? Veja, por que eu digo que eles estão promovendo o genocídio para reavivar o antissemitismo? A resposta de Israel foi a pior que se pode haver no mundo. Cometeu um de seus massacres mais hediondos, talvez, do século XXI. Atacou campos de refugiados palestinos, que são inclusive ligados à ONU, né? Quer dizer, a lei internacional não tem nenhuma maneira de coibir isso daí. Engraçado, porque a África do Sul eles conseguiram coibir, né? Também porque havia uma forte influência da Rússia naquela época, né, do apartheid, né? Sendo que agora a Rússia está com seus próprios problemas, né, para tentar intervir ali, ou como ela interviu na Síria e impediu que a Síria tivesse o mesmo destino que Gaza, né? Nós devemos a existência da Síria aos russos, né?
Bom, a ONU ela teria sido criada, quer dizer, ela foi criada especificamente para proteger a paz, a segurança, o diálogo internacional, né? No entanto, a ONU apoiou aí muitas intervenções militares dos Estados Unidos, da OTAN, né, violando o seu próprio estatuto, né? E agora, como é que faz, ONU? E as suas resoluções? E a sua condenação do regime atroz de Israel em Gaza? Bom, Israel é um estado politicamente instável. Segundo se diz, ele tem armas nucleares. Ele comete genocídio contra uma população indefesa em Gaza. Bombardeia regularmente, sempre que ele consegue, a própria Síria. Está buscando guerras importantes contra o Líbano e o Irã. Veja, essa é a definição clássica de uma ameaça à paz e à segurança internacional. E a ONU vai intervir para deter o regime genocida de Israel? Ou então a ONU não tem razão de existir. Pessoal, terceira e última parte do vídeo. Aliás, antes de entrar na terceira parte, eu queria dizer, apareceu um mapa ontem, o comandante Robson mostrou lá no canal dele. Mostra as novas fronteiras de Israel no norte de Israel, ao sul do Líbano. Pessoal, as fronteiras já voltaram aos níveis que elas tinham em 1966. Mais de 60 mil habitantes, moradores e colonos que vivem no norte de Israel tiveram de ser deslocados. Israel está diminuindo de tamanho. E, no entanto, ele é cada vez mais bestial aí na sua guerra do fim dos tempos, na guerra do fim do mundo, na guerra de todos os medos, né? Na soma de todos os medos. Vamos para a terceira parte do vídeo. O Mark Armstrong é um dos economistas mais influentes dos nossos tempos. Alguém o chamou de meteorologista, que é um nome de um filme biográfico aí que inclusive o popularizou. O Martin Armstrong não faz previsões, simplesmente, ele se baseia em fórmulas matemáticas, algoritmos e em sua própria habilidade analítica, que é tida como superior, né? Eu traduzi aqui e adaptei para o nosso canal a entrevista do Martin Armstrong, dada a Piero Mettina, do blog Zero Edge, que é um blog aí dedicado a análises financeiras, para tentar lançar alguma luz no contexto geopolítico atual. Então vamos lá. Da crise das democracias ocidentais, sim, nós estamos em crise, né? Até o nascimento dos BRICS, para chegar a reflexões sobre o risco de um conflito militar de escala global. O Armstrong interpreta dados em tempo real. O trabalho do Armstrong traz o conhecimento do passado aos fatores mais críticos do presente. As análises de Armstrong são preciosas para entender o presente e nos orientar para um futuro cheio de armadilhas. Bom, então aí é o Armstrong quem diz. Veja, ele diz o seguinte, ó, o Fukuyama defendeu o fim da história. Fukuyama dominou o cenário cultural praticamente mundial na década de 90, com a ideia que a história acabou, o liberalismo, o neoliberalismo venceu, né? O Ocidente venceu. Aí o Samuel Huntington falou do choque inevitável das civilizações. Eu acho que está mais certo isso daí. É possível imaginar uma terceira via? Bom, aí nos diz o Armstrong, ó, a maior ameaça hoje é o controle centralizado. Veja, mas o que acabou com o comunismo, o que condenou o comunismo foi esse controle centralizado aí, né? Mas então ele prossegue sendo uma ameaça? Aí ele diz, ó, eu concordo com Huntington, o choque de civilizações vai ser baseado em culturas e religião, principalmente por causa da tentativa centralizada de impor uma cultura unificada. Então o choque vai vir pela tentativa do mundo ocidental, que se considera unipolar e único possível no mundo, da tentativa de impor uma cultura unificada. Então você vai ter um choque civilizacional. No final da década de 80, o modelo geopolítico de referência era um mundo unipolar, baseado aí numa primazia natural, vamos dizer assim, do Ocidente. Mas em que pilares culturais, militares e econômicos se baseou o consenso de Washington? É a verdadeira liberdade? Pessoal, o Consenso de Washington foi uma diretiva internacional elaborada em 1989, portanto, às vésperas do fim da União Soviética, que foi em 91,
E ele oficializou o chamado neoliberalismo, aquilo que o pessoal fala que a esquerda chama de neoliberalismo, né? E que, na verdade, é o liberalismo aí do século XXI, né? E que foi pensado, sobretudo, para impor aqui na América Latina, né? A elaboração aí desse neoliberalismo ficou a cargo do economista norte-americano John Williamson. E esse movimento aí se chamou Consenso de Washington. E ele também está no bojo aí dessa ideia do Fukuyama de fim da história, né? O liberalismo venceu, né? O modo de ser unilateral do Ocidente é que vai dominar completamente o mundo e vai submeter tudo e todas as civilizações à civilização ocidental. Bom, os militares que hoje dominam Washington não tem mais nada a ver com liberdade, né? Não tem mais nada a ver. Tem a ver com pessoas que advogaram a necessidade de um inimigo na época da Guerra Fria, a ponto de que militares lá do Pentágono não desejavam o colapso do comunismo. Eles precisavam do comunismo, né? Eles ficaram meio que perdidos, né, após a queda do comunismo, né? E foi aí que a OTAN avançou, né? O seu inimigo hoje, naquela época era o comunismo. O seu inimigo hoje é o quê? Os russos, os chineses, os iranianos. Ora, pessoal, isso é racismo, né? Antes eles eram comunistas, agora vocês é que são racistas. Criticamos os chineses, os russos, os iranianos aqui no Ocidente, porque no fundo somos racistas, somos empedernidos racistas. Não dá mais para você usar o jargão de eles são comunistas. Não, você é que é racista e que não aceita a existência deles e de uma civilização diferenciada e que busca a multipolaridade. É você, o general aí do Pentágono, que não passa de um racista. Ou você, generala, né? Com o nascimento dos BRICS, é possível falar em uma opção multipolar? Aí o Messina faz a pergunta para o Armstrong, né? Quais são os limites que você vê nessa dimensão geopolítica? Ele falou o seguinte, ó, o nascimento dos BRICS foi causado por essas pessoas que a gente chama de neocon, que se envolveram em racismo, ou então assim, foi causado, ou foi... Bom, aí a gente precisa verificar realmente se é isso daí, né? Foi causado pelos neocons que se envolveram em racismo étnico e atacaram a Rússia, retirando-os da economia mundial sob o SWIFT. Sim, na verdade, assim, os BRICS ele veio um pouco antes disso daí, né? E isso acordou muita gente no mundo. Ele está dizendo que isso aí foi uma espécie de um fermento, né? Esse racismo contra os russos, contra os chineses, contra os iranianos, acelerou a necessidade, a emergência da criação dos BRICS. É isso que ele está dizendo, né? E agora estão usando o dólar como uma arma, né? Como uma arma. As nações começaram a perceber que se elas se submetessem às ordens de Washington, elas poderiam ser removidas do SWIFT, que é o software bancário que te exclui do sistema bancário internacional, né? E assim eles dividiram a economia mundial e acabou a globalização. Com o surgimento dos BRICS, a globalização teve um freio, ou um breque, ou um muro, e dali não passa, né? As análises e estudos revelam aí que há uma profunda crise, né, no sistema democrático do Ocidente. Há muita desconfiança, né, com relação às instituições. Por exemplo, a atividade aí do George Soros, do conhecido, né, que parece influenciar as escolhas dos Estados Unidos e da Europa. O que pode acontecer no futuro? Aí ele responde, olha, nós vivemos, segundo a propaganda, numa democracia, nós vivemos sob repúblicas, caso em que o povo está representado. No entanto, nas questões mais críticas do mundo, o povo não tem direito a voto nenhum. Por exemplo, o povo não vota lá pelo fim da guerra da Ucrânia, o povo não vota pelo fim do genocídio em Gaza, né? Aí ele diz, ó, as repúblicas são as formas de governo mais corruptas que existem, né? Elas são piores do que a monarquia, né? Elas são piores até do que a ditadura, porque uma ditadura não pode ser subornada, né? Mas a república, a democracia pode. Em uma república, né, tem muita gente aí, tem muitos representantes, né, que estão à venda, por quem der o maior lance, né? Então hoje você tem um colapso aí na confiança do governo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, né? Então ninguém mais confia em George Soros, em Bill Gates, em Fórum Econômico Mundial e tudo mais, né? Bom, então assim,
Aí o repórter pergunta, quem é que vai pagar a conta, né, no final, né? Bom, ele diz o seguinte, os governos agem em seu próprio interesse, eles estão expandindo a dívida para se manter no poder, né? Então, assim, eles têm que criar continuamente, criar dinheiro continuamente, e os próprios governos vão ficando cada vez mais endividados e entrando em colapso. Aí ele perguntou, o seu modelo é baseado em cálculos, né? É, existe alguma relação entre o que nós estamos vivendo hoje e a queda do Império Romano? Aí ele falou, é uma pergunta interessante. Ele falou, olha, a natureza humana não muda. O Império Romano é um exemplo de sucesso e de fracasso. Durou até um tanto, né? Até porque ela conseguiu manter uma certa coesão e uma certa flexibilidade cultural, né? Os cristãos os chamavam de pagãos, até porque não tinham muitos deuses, né? Porque havia uma relativa liberdade religiosa. Tanto é que ele se tornou a Igreja Católica Romana, né? Então veja, Atenas tinha Atena, a Europa tinha o Thor, né? Então eles não tentaram mudar isso daí. Até hoje existe Atenas, o Thor, né, o Odin, né? Eles criaram aí um mercado comum. Então, por exemplo, o cara que morava lá na Grã-Bretanha podia vender coisas para o Império Romano, ou ele fazia parte do Império Romano. Eles continuaram a comerciar com a China, o Império Romano, inclusive. Eu fiz um vídeo aqui, foi um dos primeiros vídeos do canal, onde eu falei sobre as relações entre o Império Romano e a China, lá na época do Império Romano, né? Então você tinha liberdade religiosa, você tinha uma tributação baixa ou flexível, você podia circular dentro do Império Romano, você tinha um mercado comum, o mercado comum europeu, né, como se diz, né? E aí você teve a Pax Romana, né? E no fim tudo isso desmoronou, né? Ainda é possível, mas nós viemos de lá, né? A civilização europeia. Né? Ainda é possível evitar um conflito mundial em larga escala? Ele fala, é improvável que a gente consiga evitar uma guerra mundial. Os governos precisam de guerra porque as suas dívidas são insustentáveis. Então eles vão usar a guerra para dar calote, né? Como foi o caso na Segunda Guerra Mundial. Então eles criaram o Bretton Woods II com a moeda digital do FMI como reserva. Olha só, pessoal. O Papa Francisco falou de uma terceira guerra mundial feita aos poucos, fragmentada. Ele falou isso em 2015. Eu falei sobre isso no canal, né? O Santo Padre afirma isso daí. Você acha que isso está correto? Ele fala, acredito que teremos uma terceira guerra mundial que vai começar no Oriente Médio, Irã e Israel. Também temos o conflito Europa-Rússia. A Coreia do Norte deve entrar em conflito com o Japão e a Coreia do Sul. E a China está cercando Taiwan. Mas acabarão por se fundir. Olha, ele fala aí da China com Taiwan, né? Ele falou, você argumentou que a verdadeira riqueza de um país é o seu povo. Será que esquecemos disso aí? A riqueza de cada nação é o seu povo. Isso foi comprovado. Por exemplo, veja a ascensão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ou do Japão, né? Mas quem está no governo, aí o Armstrong diz, prefere o Marx, pois ele defende que o Estado tem o poder de manipular o povo. Os governos esquecem muito rápido do Adam Smith, a mão invisível do mercado, né? Porque o Marx lhes dá mais poder. Então, pessoal, é assim, é um indivíduo que usa aí o computador para fazer previsões, né? Ele coloca os dados no computador e consegue assim prever, né? Por exemplo, ele previu o acidente das Torres Gêmeas lá em 11 de setembro, ele previu a guerra do Golfo, ele previu que a Rússia ia entrar em guerra com a Ucrânia, e assim, ele previu muitas coisas, né, às vezes com semanas de antecedência. Veja, e daí ele falou o seguinte, nós podemos prever um evento do tipo cisne negro para mudar a história? Eu vou explicar já o que é o cisne negro. Aí ele falou, sim, nós vimos que os fluxos de capital mudam com muita rapidez, né? Até uma semana de antecedência, no caso do ataque em Israel, em 8 de outubro, né? Ou em 11 de setembro, né? Nós vimos assim, quem que comprou as companhias aéreas antes do ataque de 11 de setembro? Alguém sabe quando vai acontecer esses eventos. E assim, muito dinheiro foi movido de Israel no dia anterior, ou nos dias anteriores ao 8 de outubro. Então alguém move o dinheiro para lucrar ou para evitar um prejuízo.
E ele consegue prever essas coisas, porque com a inteligência artificial e com o supercomputador você consegue rastrear essas coisas, mudanças de fluxo de capital em dias de cisne negro. O que é o cisne negro? Veja, o evento do tipo cisne negro é algo imprevisível, inesperado, fora do normal. Nada parece apontar para que esse fato vá acontecer. Por exemplo, o 11 de setembro foi um evento do tipo cisne negro, né? Ou o 8 de outubro lá em Israel foi um evento do tipo cisne negro, porque o cisne negro é um estranho no ninho. Você não sabe por que tem um cisne negro no meio do cisne branco. Então aquilo tem um impacto extremo, muito sério, né? A natureza humana tende a inventar explicações para a ocorrência desses eventos inexplicáveis, tornando o explicável e previsível. O vídeo ficou longo, pessoal, 35 minutos. Eu acabei me estendendo um pouco porque eu quis incluir essa matéria do Armstrong, essa entrevista que ele deu ao Zero Edge aqui no canal em primeira mão para vocês. Traduzi o texto, sei que ficou longo, mas sei que tem gente que fica firme comigo, né? Todos os dias a gente procura colocar o nosso vídeo aqui. Em geral, ele tem de 20 a 30 minutos. Canal Luz no Fim do Túnel, mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Se quiser ajudar o canal, dá um like, se inscreve no canal, replica nas suas redes, faz um comentário, acione o sininho. Se quiser ajudar o canal, nós temos o Pix aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção. O canal está crescendo de forma natural, franca e sincera, sem clickbait, sem sensacionalismo, baseado na melhor fonte bibliográfica e da internet. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.